que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. I always wanted to be part of a small rebellion. You're a poor substitute for Abraham Lincoln. I'll just die if I don't get this recipe. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. $15, little man. Put that shit in my hand. Nong, 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 nong. Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Screwing Jay Hawkins and he's a wild man, so bug off. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui, mais uma vez, no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Eu aqui, Rodrigo. Então, Rodrigo, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Então, eu vi 2 documentários que eu gostaria de pedir licença para poder indicar 2 filmes ao invés de um. Né? O primeiro documentário que eu assisti foi Bicha Travesti, né, que conta a trajetória da Linda Quebrada, né, e o que ela representa ali no mundo LGBTQIA+. É um documentário curto, tem 1h20 no máximo, mas é extremamente necessário. Não sei se você já assistiu o documentário, mas é um documentário incrível, incrível. Ela mostra o corpo dela como arma, as letras, o que representa cada letra de músicas dela, né, com a Jupe do Bairro, né, tem a participação da Jupe do Bairro, tem a participação da Lineker. E conta toda a trajetória dela se descobrindo, se autodescobrindo todo dia, e as pancadas que ela toma da vida. É um filme incrível, muito bom mesmo. E o outro é Paris is Burning, também um documentário que conta a vida, né, dos LGBTs lá dos Estados Unidos da década de 90, né? Final de década de 80 com década de 90, início da década de 90. Conta o que são as houses, as gírias, né? Para quem assiste Pose ou RuPaul, que conhece, é um filme necessário também. Eu fiquei bem impressionado com o filme. Ele está completo no YouTube, legendado em português. Então, se você tiver curiosidade de assistir a esse documentário da The Paris is Burning, é um documentário ótimo, excelente mesmo, muito bom mesmo. Que legal. Olha, essa semana, como eu já venho fazendo essas últimas semanas, eu busquei ver um filme que se encaixava no tema dessa semana, e dessa vez um filme que eu recomendo demais é o Viagem ao Fim do Mundo, do Fernando Coni Campos. É um filme que conta a história de várias pessoas no avião, e o filme se desenvolve a partir do que as pessoas estão pensando, né? Como se fosse um fluxo de consciência, quer dizer, como se fosse não, é um fluxo de consciência das pessoas, só que esse fluxo vai passando de pessoas para pessoas, e é sensacional, né? A trilha sonora é muito boa, e o crítico, né, o Jean-Claude Bernardet, escreveu em 2011 uma crítica sobre o filme e falou que esse filme é justamente um filme que abriu as perspectivas em direção ao cinema ensaio, né? O Fernando Coni Campos foi mentor do Júlio Bressani, né? Então o Júlio Bressani, ele trabalhou como assistente do Coni e considera, né, o filme como o filme de invenção absoluta. É um filme muito bacana, tem a trilha sonora excelente e tem todas as coisas boas do cinema marginal, né? Todas as coisas que eu gosto muito do cinema marginal, e é sobre isso, sobre o cinema marginal, que a gente vai conversar hoje. Então, antes de a gente falar sobre o cinema marginal, a gente tem que falar sobre a Boca do Lixo. A Boca do Lixo é uma região que tem lá em São Paulo, lá no bairro da Luz, que desde 1920, até mesmo antes, você já tinha escritórios das distribuidoras americanas, como Paramount, a Fox, a MGM. E, por conta disso, várias distribuidoras, fábricas de equipamentos especializados para filmes, serviços de manutenção técnica, todas as empresas do ramo cinematográfico acabaram migrando para as redondezas dessa região. E exatamente por causa disso é que vai surgir nos anos 60 um novo grupo de artistas independentes, que é o pessoal do cinema marginal. Para
essa introdução, eu dei uma lida num texto do Fernando Pessoa Campos, que é o Cinema Novo / Cinema Marginal, entre curtição e exasperação, que está lá no Nova História do Cinema Brasileiro, lá editado pelo Sesc. Então, lá em meados dos anos 60, um conjunto de jovens diretores. Inicialmente, eles tinham relações com o pessoal do Cinema Novo, mas ao longo dessa minha fala inicial, a gente vai vendo como se esgarçou as relações entre os dois grupos. E eles vão buscar radicalizar os preceitos do Cinema Novo, principalmente no que diz respeito à narrativa, à quebra das convenções. E uma das principais coisas que eles fazem é justamente que eles abandonam os dilemas de engajamento político. Eles vão falar de política, mas a questão do engajamento, que era tão cara para o pessoal cinemanovista, vai ser mudada a partir do surgimento desse grupo. Uma característica desse grupo é que ele é muito mais disperso do que o pessoal do Cinema Novo. Eu lembro que quando a gente falou de Cinema Novo, a gente falou que era um grupo muito coeso, era um grupo fechado. Nesse não. Nesse, em São Paulo, você tem o Carlos Rauschenbach, o João Calegaro, o Jair Ferreira. E dentro do grupo dos paulistas, você tem um grupo que dialoga com os tropicalistas que estavam vivendo na época lá em São Paulo, e o grupo Oficina. Então, esse pessoal é o João Silvério Trevisan, é o Júlio Calasso, é o José Agripino de Paula. Mas então, voltando às relações do pessoal do Cinema Novo com o cinema marginal, a gente vê que as diferenças passam a se acentuar por questões políticas. Inicialmente teve uma briga, porque teve o Festival Internacional de Cinema no Rio de Janeiro, que foi organizado pelo INC, Instituto Nacional de Cinema, e o Cinema Novo era a favor de não ir. O Rogério Sganzerla foi, e aí isso criou um mal-estar entre ele e os membros do Cinema Novo. Para piorar a situação, o Sganzerla e a Helena Inês, que era esposa do Glauber e deixou o Glauber e depois acabou se casando com o Sganzerla, eles fazem uma entrevista no Pasquim repleto de indiretas. Mentira, repleto de diretos ataques ao Cinema Novo, muitas vezes chamando o movimento de conservador de direita, paternalizador e anti-vanguarda. Aí o Glauber Rocha não deixa esses ataques por nada e começa a atacar e chega a falar o seguinte: caiu a ponte de gentilezas. O Woody Grude, que era o apelido do pessoal do cinema marginal, é um aborto restaurador do formalismo decadente, amante de Anastácia. O primeiro e único filme underground de 68 é Câncer, made by Glauber Rocha. Então, a partir daí, você teve um rompimento sério deles, que vai se mostrar não apenas no campo político, mas também no campo estético. E aí, no final, chega ao ponto do João Calegaro escrever o Manifesto do Cinema Cafajeste. E o que ele diz? O cinema cafajeste é cinema de comunicação direta. É o cinema que aproveita a tradição de 50 anos de exibição do mau cinema americano, devidamente absorvido pelo espectador, e que não se perde em pesquisas estetizantes e elucubrações intelectuais típicas de uma classe média semi-analfabeta. É a estética do teatro de revistas, das conversas de salão de barbeiro, das revistinhas pornográficas. É a linguagem do notícias populares, do combate democrático e das revistinhas especializadas. Leia-se Carlos Zéfiro. E é Oswald de Andrade e Líbero Ripoli Filho. É Santeiro do Mangue e Viúva, porém honesta. É cinema tipicamente brasileiro, portanto, o cinema cafajeste paulista, sem bairrismos, porém com uma visão lúcida da fauna paulistana. Preparem-se, cinéfilos frustrados, adoradores dos Caiês e de Godard, pois o cinema cafajeste é uma realidade. É o cinema de Rogério Sganzerla, de Roberto Santos, de Mojica Marins. É o verdadeiro cinema paulista, e seu valor será contado em cifras, em borderões, em semanas de exibição em público, e seus filmes serão geniais. Então, a partir daí, você já nota que, assim, como o Glauber já tinha dito, né, acabou a ponte de gentilezas. O pessoal do cinema marginal rompeu com o pessoal do cinema novo. Um outro ponto interessante dessa biografia é que o Sganzerla, que é o diretor do Bandido da Luz Vermelha, ele vai fazer um outro filme que ainda é mais radical nas suas críticas ao cinema novo, que é A Mulher de Todos. Você fez nudismo?
É ótimo para a pele e os nervos. Pensando em corpore sano. O que vai fazer no fim de semana? Palmeirão, Praia Grande. Já foi a Ilha dos Prazeres? Quer ir comigo pra Ilha dos Prazeres? Dos prazeres extremos? E aí ele se muda pro Rio e junto com o Bressani eles fundam a Bel Air. Na Bel Air eles fazem o Copacabana Mon Amour, que é foda, eu adoro esse filme. Vamos tomar uma cerveja lá em casa. Pior é que eu tenho um pavor da velhice. Pavor da velhice! Olha o fantasma, o fantasma! É um pesadelo ao vivo! O fantasma! Pavor da velhice! Olha o fantasma! Uma característica interessante desse movimento é que é a curtição do ato de filmar. Então você tem várias pessoas que moram juntas, trabalham juntas, vivem juntas, e aí você sente que nesse espaço, nas filmagens, nos filmes deles, há esse aspecto de camaradagem. Por fim, que a gente já vai entrar daqui a pouco, é bom a gente falar que os precursores, os pioneiros do cinema marginal, né, que é o Mojica Marins e o Oswaldo Candeias, que não estavam envolvidos nessa celeuma, né, eles vão representar, em muitos aspectos, uma ideia de um cinema efetivamente popular. Por quê? Porque, ao contrário de todos esses outros diretores que a gente já falou, inclusive com o pessoal do cinema novo, o José Mojica Marins e o Oswaldo Candeias vieram das classes populares. Eu acho que o pai do Mojica trabalhava no cinema e o Oswaldo Candeias chegou caminhoneiro. Então, você tem esse aspecto de finalmente você estar vendo um cinema feito por gente das camadas populares para gente das camadas populares. Isso é muito interessante e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora, né? Vamos começar, Rodrigo? Qual foi o filme que você escolheu para mim? Trilogia do Terror de 1968. Então vamos falar sobre Trilogia do Terror, mas antes vamos ouvir o trailer. A bananeira que eu plantei à meia-noite já deu cacho nesse terreiro. Eu quero ver cabra teimoso, pisca pronto e diz que é feiticeiro. A bananeira que eu plantei à meia-noite. Então vamos lá, é a Trilogia do Terror, dirigido por Dan Curtis, com o roteiro de William F. Nolan. Atuam no filme Karen Black, Robert Burton e John Carlin. Não, peraí, eu peguei a Trilogia do Terror errada. Não. Peraí, vou pegar outra. Então vamos lá, Trilogia do Terror, dirigido por John Carpenter e Tobe Hooper. O roteiro é de Dan Angel, Billy Brown e Billy Brown. O filme é estrelado... Também não? Não. Você vê como é que a quantidade de filme chamado Trilogia do Terror, né? Bom, a Trilogia do Terror, dirigido por Oswaldo Candeias, Luiz Sérgio Persson e José Mojica Marins. Ele foi escrito pelos três, junto com o Rubens Francisco Luchetti. Atuam no filme Lucy Rangel, Lima Duarte e Mário Lima. A sinopse. O filme apresenta 3 episódios. No primeiro, o intitulado O Acordo, uma mulher faz um pacto com o diabo com o intuito de melhorar a parte financeira e também a questão da filha, né? Que eu estou lendo a sinopse e também o que leva a mulher a fazer um acordo com o diabo é justamente que a filha estava muito doente e aí ela resolve fazer um acordo com o diabo para curá-la. O segundo episódio leva o título de Procissão dos Mortos, onde o operário enfrenta guerrilheiros fantasmas que aterrorizam uma cidade. Em Pesadelo Macabro, um jovem é perturbado por um pesadelo. Então, uma coisa interessante, eu até brinquei um pouquinho quando a gente fala do título, é que antologia é um tipo de filme que combina muito com terror, né? Eu acho que de todos os outros gêneros, talvez a comédia, mas eu acho que o terror é o filme que mais tem antologia, né? Você tem desde o começo, assim, na verdade, uma das primeiras antologias, pelo menos a primeira que eu conheço, foi criado por um brasileiro, chamada Na Solidão da Noite, que um dos diretores foi o Alberto Cavalcante, que é esse diretor brasileiro que fez muito mais sucesso lá fora do que aqui. Sim.
Para me preparar para o episódio de hoje, eu me vali da biografia do José Mujica Marins, organizado pelo André Barcinski e pelo Ivan Finotti. A história de como ele foi feito, eu acho que é até mais interessante do que os filmes, mas a gente vai entrar nos filmes. O que aconteceu é o seguinte: o José Mujica Marins estava com muito sucesso, porque ele tinha um programa na Band. Aliás, assim, era um absurdo, porque ele recebia, eu acho que era $530 o salário dele, e era o programa que mais tinha sucesso na Band, e ele recebia migalho. Mas esse é o capitalismo para você. Mas então ele estava com muito sucesso. E aí, um produtor que é assim, é o produtor mais importante lá da Boca do Lixo, né, o Antônio Paulo Galante, chega para ele e fala que quer fazer um filme com ele. O José Mujica Marins, que tinha feito os dois filmes, né, do Zé do Caixão, né, o Meia-Noite Levarei Sua Alma e o Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, ele queria fazer um filme que ia ser a encarnação do demônio, que seria o último da trilogia. No final das contas, ele acabou fazendo lá em 2008, ele só conseguiu fazer esse filme em 2008, mas ele queria fazer, isso foi em 67, mas o Augusto Pereira, que era o dono do projeto, não liberou, não autorizou ele fazer isso. Então eles resolveram fazer um filme baseado nos episódios que ele tinha apresentado no programa de TV dele. E ele buscou financiamento lá no Instituto Nacional de Cinema, aquilo que a gente já falou, que provocou a briga entre o pessoal do Cinema Novo e Cinema Marginal. O José Mujica Marins buscou financiamento, mas o que ele fez? Ele resolveu chamar para dirigir junto com ele o Oswaldo Candeias e o Luiz Sérgio Persson. Escolher o Oswaldo Candeias e o Luiz Sérgio Persson não foi aleatório. O Oswaldo Candeias havia ganhado o prêmio da própria INC com A Margem, e o Luiz Sérgio Persson tinha acabado de ganhar prêmio do INC também com o caso dos Irmãos Naves. Então, o Galante, o Antônio Paulo Galante, pensou nisso, falou assim: eu vou conseguir financiamento se eu chamar esses dois diretores que eram super respeitados lá no meio. E foi assim que foi feito o filme. Realmente é mais interessante do que o próprio filme em si. O troço do filme é que você vê que tanto o Oswaldo Candeias quanto o Luiz Sérgio Persson, eles não são diretores de filme de terror. O Mujica é, não, mas eles não são. Não mesmo. Aí, mas assim, eu não vou dizer que eu não gostei, não. Tem algumas coisas que eu achei interessante. É uma trilogia de aquilo que o pessoal lá fora fala de folk horror, né? O terror do campo e tal. E para esses fins ele é bem bom. Ele é melhor até do que um filme que eu vi recentemente desse mesmo estilo, né? Que é o Midsommar. Brincadeira. Tá rindo porque ele sabe que eu sou filme. Aí fica me cuidando aí, ó. Eu não brincadeira. Vamos conversar um pouquinho sobre as histórias em separado? Ou você quer apresentar a sua opinião primeiro? Do Midsommar, tá engraçado. Isso se faz notar o que você disse, né, dos dois diretores, tanto o Oswaldo Candeias quanto o Luiz Sérgio Persson, que os dois médias, né, deles na antologia, para mim, eles não funcionaram, porque o Oswaldo Candeias, ele faz o filme dele, eu achei interessante ele fazer o filme dele quase sem falas. Uhum. Né, um filme que ele é mais na trilha sonora ali e no som ambiente, do que parece que ele quer te jogar em alguma coisa, ele quer te induzir a algo, né, pra mim. Eu posso só fazer um parênteses? Você falou nesse troço de quase não tem fala, e eu lembrei, eu vi 3 filmes do Oswaldo Candeias, e os 3 são representados por isso, por ter muito pouca fala. Você tem A Margem, que você não curtiu muito, né? Eu não consegui assistir. Eu sou um fracasso, eu não consegui assistir. Não, poxa. Se o filme não conecta com você, não conecta com você. Isso acontece. Eu acabei de falar mal do Midsommar, cara. Pois é. É isso, o filme não conecta com você, não conecta com você. E ele tem um outro chamado A Herança, que eu vi também recentemente, que é a história, começa a história, o fazendeiro morreu e o filho dele foi lá pro enterro do pai. E aí ele descobre que a mãe vai casar. Eu falei assim, eu conheço essa história.
Aí, de repente, esse filme não tem fala. É tudo, as conversas acontecem só via legenda. Não tem uma determinada hora que ele olha pra câmera, o personagem principal, e fala, há algo de podre nesse fazendão. Eu falei assim, peraí. É história de um filho que chega pro enterro do pai, descobre que a mãe vai casar, agora ele vem me... Isso é Hamlet. Aí a única fala do filme é uma hora que o Hamlet tá sozinho e fala to be or not to be. A única fala do filme é o to be or not to be. Então é isso, uma das marcas registradas do Oswaldo Candeias me parece realmente ele não se valer muito, não precisar muito do diálogo, da conversa. Isso não me incomoda, eu até achei bem bacana. Mas eu achei esse o capítulo mais parado de todos. Assim, você tá vendo o que tá acontecendo, mas você vê que o diretor não tem a pegada pro terror, então fica tudo muito jogado pra mim. Ficou tudo muito... Tanto o início, quando... Eu não consegui entender o início, porque tava a menina lá, aí chega o médico, a mãe interrompe, aí tem um cara, aí sai o cara, entra o médico, fala que gente, tava com a palavra agora na cabeça, tô com o corpo mole na cabeça. Enfim, aí sai o médico, aí entra, parece o pai, vai em cima da menina, a mulher tira, vai em cima da mulher, a mulher tira. Eu falei, o que tá acontecendo? O que ele tá querendo me dizer com isso? Aí eu sempre, depois que termino o filme, eu paro pra refletir, né? Faço algumas anotações e, Thiago, não saiu nada desse início pra mim, assim, de entendimento. Claro que nem tudo a gente precisa entender no filme, nem tudo precisa ser mastigado, pode ser também um entendimento diferente. Você pode ter tido um entendimento, outra pessoa que vai assistir teve outro entendimento, mas eu não consegui tirar nada dali. E a partir dali, eu não consegui me conectar ao filme, ao enredo da história, né, do acordo. Gostei muito das mulheres ali, fazendo os batuques lá, o cara interpretando um macaco. Gente, meu Deus do céu, que incrível. Eu achei aquilo incrível. Mas a história em si não me pegou. Não consegui... Deve ser também por conta dessa mão desse diretor, né, que não é de terror, né, não tem essa pegada, mas não me empolgou tanto assim. Tem alguns visuais, algumas cenas que são muito bacanas, né? Tirando esse começo, o problema é que é um filme, e muitas vezes as coisas acabam não se explicando, né? Quem era aquele cara que chegou em cima da mulher, como você falou? Mas algumas cenas avulsas são bem bacanas, né? Essa cena que você falou, a cena do secto do diabo, são várias mulheres barbadas de suspensório, né? Aquilo eu achei bacana. O próprio diabo também é uma figura muito curiosa. Mas assim, a menos que você seja um fã de carteirinha do Oswaldo Candeias, eu não sei se vale a pena você dar uma olhada. Sim, exato. Vai ficar igual como eu fiquei assistindo, olhando e tentando entender, tentando identificar alguma coisa ali e se desconectando do filme, né? Isso para mim, assim, que gosta de assistir ao filme, que gosta de estar conectado ao filme, que se sente como se estivesse dentro do filme, é horrível. Eu não consegui se conectar ao filme, né? Não. Uhum. E ele é mais longo também, né? São 40 minutos. São 40 minutos. Antes de assistir o filme, eu falei, são 3 filmes, são 1h40 e pouco. Deve ter 35 minutos cada filme, no máximo. Mas esse tem mais e o último tem menos. O último, que é o propriamente de terror, tem menos, é mais curto. Então, o Procissão dos Mortos, vamos passar então para o segundo episódio, Procissão dos Mortos. Eu achei bem legal ver o Lima Duarte, assim, tipo, jovem, quer dizer, não tão jovem, mas... E você repara que o Luiz Sérgio Persson fez algumas alterações no enredo. No enredo não tinha guerrilheiros. Ele quis botar essa história de guerrilheiros pra, sei lá, pra cutucar censura ou coisa parecida. Mas o que você achou dele? Eu gostei bastante. Gostei principalmente da maquiagem. Eu achei a maquiagem muito bem feita, né? Eu tava tentando entender o que era o filme, né, de início, porque ele também começa um pouco sem diálogo, né? Ele vai te mostrando a história ali e você fica tentando entender pra onde aquele menino do início tá querendo ir. Eu fiquei agoniado. Eu falei, meu Deus, ele vai fugir, a mãe não tá vendo que ele vai fugir, e o que vai acontecer? Só que, na verdade, ele quer caçar passarinho, né? E a mãe tenta impedir. Eu acho que isso é genial. O Lima Duarte fala no filme que quando ele é indagado por que ele estava com tanta coisa, era porque ele costuma fazer isso mesmo, costuma pegar muito mantimento. Mas quando você vê ele carregando, enchendo de mantimento a mochila dele para ir caçar passarinho, você fica assim, será que... ele vai fugir dali? Será que ele é abusado porque a mãe vai buscar o pai?
Você começa a inventar histórias, né, na sua cabeça, e eu acho isso muito legal, porque ele vai te mostrando um outro caminho, uma outra coisa que você montou nessa, né? Acabei dando um spoiler para quem quiser montar isso na cabeça, já não vai montar a história. Desculpa, ouvinte, desculpa. Mas ele vai te levando para um filme que não é propriamente um terror, né? Não é propriamente um terror, mas é melhor do que o primeiro capítulo, né? Gostei bastante desse, gostei bastante. E, sem querer dar spoiler, você só saca que o filme não é de terror lá pelo final, né? Eu fiquei o filme inteiro, até ele tava usando o símbolo da paz, a mulher dá pra ele um cordão com o símbolo da paz, que ela diz, né? E aí ele vai achando que é fantasma. Depois você tem a revelação que não são fantasmas. Opa! Spoiler. É bem legal. E a revelação no final também é bem legal também. Sim, bem interessante. E aí, finalmente, a gente tem o Pesadelo Macabro, que é dirigido pelo próprio José Mojica Marins, que conta essa história de um jovem, né, que é perturbado por um pesadelo. Esse eu também achei bem bacana também, a forma como aquilo que é preparado no início vai acabar tendo a resposta lá no final. Algumas cenas também são sensacionais. Sim, aquela cena que aparece o lagarto, de imagem contra imagem ali sobrepostas, né? Ele tem um jogo muito bom de edição que você entra na pirotecnia, né? Do personagem, né? Do personagem, você entra ali na cabeça do personagem, você fica, eu consegui me conectar, né, ao personagem. E eu falei, gente, que agonia. O grande coisa dele é se ele tá ou não morto, não é isso? Se ele tá ou não morto, ele precisa saber se ele tá morto ou não tá. E você fica ali naquela agonia, né, pessoal? Não me dei spoiler, ainda bem. Mas isso eu já falo logo bem no início. E você eu fiquei bem agoniado com o filme. Mas mesmo assim não foi um filme, nossa, não é o filme como o Meia-Noite Levaria a Tua Alma. Que pra mim é um puta filme. Aquele filme é um puta filme. Mas é um bom capítulo. Eu adoro Mojica, assim. Eu até gostaria de fazer um episódio, que nem esse que a gente fez já com o Kevin Smith e o Jarramus, fazer um sobre ele. Ainda mais agora que ele deixou a gente. Ele tem uma filmografia pra lá de interessante. Eu não sei se a gente ia falar sobre os filmes pornográficos dele, mas os filmes de terror dele são sensacionais. Assim, os filmes que eu vi dele, na sua grande maioria, são maravilhosos. Mas o filme, ele acaba sendo censurado, surpresa, né? E aí eles tiveram que fazer cortes em algumas cenas, né? O primeiro, um dos censores resolve fazer um comentário pra lá de racista, né? Dizendo que mandou cortar a cena, vou abrir entre aspas, a cena em que aparece um preto com a língua na boca da moça, pra você ver o nível dos nossos censores. Foram exigidos também que nas sequências do episódio do Person, né, que apareciam guerrilheiros, fosse cortado, e na cena do Candeias, no qual eram mostradas mulheres barbudas numa caverna. Aí o José Vieira Mandeira, não tem que falar o nome dele, que é o censor, quando foi votar pela proibição, disse: o filme tem cenas de nudismo, flagelação de mulheres inteiramente despidas, uma curra em que sujeitos, como bestas humanas, aproveitam-se de uma jovem, mulheres despidas em uma caverna, etc. Há também cena de péssimo gosto, como a de um homem que come cobras vivas, moscas e aranhas, etc. Filme de péssimo gosto, com cenas violentas, repulsivas, etc. A história, eu não vou falar não. Quem quiser, compra a biografia do Mojica, que é maravilhosa, e aí dá uma olhada na página 280 para ver como é que eles conseguiram resolver o problema da censura. Análise final do filme. Se você é realmente muito fã desses três diretores, vale a pena dar uma olhada. Se não, eu não sei. Não sei se vai fazer falta. Eu acho que, assim, sinceramente, não vai fazer tanta falta. Mas se você tem uma curiosidade, eu indico primeiro assistir A Margem. Gostou da Margem? Aí você vai gostar do filme, de verdade. Porque eu acho que tudo depende muito do primeiro impacto que você assiste a obra. Se você não gostar do primeiro capítulo, você não vai querer continuar a assistir ao resto do filme, porque você sabe que é uma antologia. Então, você vai assistir primeiro e falar, não gostei. E vai querer pular os outros dois. E os outros dois capítulos são, na minha opinião, superiores ao primeiro. Né? Eles são superiores ao primeiro. Então, se você tem uma curiosidade, A Margem também está disponível no YouTube. Então, assistir A Margem e depois
ver o Trilogia do Terror, porque os outros 2 capítulos são melhorzinhos. Assim, dizendo, são melhorzinhos. Não é nenhum Midsommar, mas dá pro Vamos passar para o próximo? Qual é o filme que você escolheu para mim, Thiago? O Bandido da Luz Vermelha, de 1968. Vamos conversar sobre o Bandido da Luz Vermelha logo depois de ouvirmos o trailer. Pervertido, neurótico, fantástico. Ele aterrorizou toda uma cidade deixando um rastro de sangue. O mais famoso ladrão e assassino surge agora no maior filme do ano. Ei, seu Zé! Acorda, seu Zé! Tô a fim da joia do Tutu. Qualquer coisinha eu passo fogo. O Bandido da Luz Vermelha. No quadrilátero do crime, todo mundo é valente e ninguém perdoa quando a jogada é roubar, matar ou conquistar uma mulher. O Bandido da Luz Vermelha foi escrito e dirigido por Rogério Sganzerla. Trabalham no filme Paulo Vilaça, Helena Inês, Luiz Linhares, Sônia Braga e Ítala Nandi. História inspirada nos crimes do conhecido assaltante João Acácio Pereira da Costa, o Bandido da Luz Vermelha, que assalta residências, realiza fugas ousadas e gasta o dinheiro de forma extravagante. Encurralado, ele recorre a medidas extremas. Olha, não dá pra gente conversar sobre esse filme de forma simples, então a gente se prepara, porque a gente vai fazer coisas ao longo desse pedaço do episódio. É engraçado que eu acho que o sensacionalismo nasceu nesse filme. Eu acho que esse filme se apropriou do sensacionalismo porque eu acho que ele já existia. Só uma brincadeira, porque ele é pautado todo nos comentários, né, dos jornalistas sensacionalistas, né, tanto do homem quanto da mulher. Né? E trabalha tanto com as coisas de hoje, né? Porque é um jornalismo que fica em cima de uma coisa que está acontecendo. Se for um crime mais bárbaro, melhor para eles, né? Se tiver alguma coisa acontecendo de ruim, eles estão lá noticiando e de forma grande, né? De forma maior possível. Eu achei isso no filme tão incrível, essas narrações, né? Eu achei, desculpa o trocadilho, sensacionais. Após o 6º atentado terrorista em 24 horas, o Brasil enfrenta a fúria criminal de misteriosos agitadores que lançam bombas em fábricas, bares, edifícios de apartamentos antes mesmo da opinião pública esquecer os estranhos objetos luminosos que circulam pelos céus de todo o país. Porque ela te joga no filme, ela te puxa pro filme. Já começa assim e já te fala assim, olha, o filme vai ser pautado nisso, ele vai ter uma direção que vai te jogar para isso, então você vai assistir a um filme assim. E eu achei interessante, eu não sei se foi algo, como eu sempre falo nos podcasts, coisa da minha cabeça, mas eu senti muita coisa no ar no filme. Sim. É o império da bolinha, da desordem e dos gangsters. Tem o gangster. Gangster no Brasil foi ótimo. Tem o gangster, tem a Femme Fatale, tem a fotografia ali no escuro, o cara que tá ali, que é um Robin Hood do povo, né? Ali o cara que, na verdade, eu acho que o Sganzerla, ele fez o Bandido da Luz Vermelha dele. Qualquer semelhança com fatos reais ou irreais, pessoas vivas, mortas ou imaginárias, é mera coincidência. Ele só se apropriou do que estava acontecendo, né? Porque em momento algum eu vejo o personagem, o bandido mesmo no filme, ser extravagante. Ele morava num apartamentozinho, ali não gastava o dinheiro dele, e eu achava que ele tava tipo, ele fazia as coisas certas pelos modos errados. Ele matava a burguesia. E eu senti como se fosse o diretor querendo dar aquela cutucada que você falou do cinema novo. Tanto nas falas. Vocês são um bando de burgueses acomodados. Isso aí como você falou, é coisa de pervertido. Arte moderna. É o que sempre digo. Coisa de depravado. Lixo. Lixo. Mas só aquele quadro valia mais de 5 milhões. É isso mesmo. Quanto mais podre, mais caro. E jogou muito nas falas, né, dos personagens ali, pra mim. A fala, pra mim, maior é o que tá se candidatando a presidente, né, ali. Eu olhei, eu vou tirar o pobre da miséria, vou dar um chiclete pra cada um para eles poderem continuar mastigando. Eu falei, gente, isso é genial. São promessas vazias, né, promessas ridículas, né, dar chiclete pra cada pobre pra poder continuar mastigando.
E os pobres, enfim, vão mastigar. Vou distribuir chiclete pros pobres, para que eles mastiguem noite e dia. O que tu acha da miséria? Que miséria, meu filho. Um país sem miséria é um país sem folclore. E um país sem folclore, o que nós podemos mostrar pro turista? E o cara, ele fala mesmo, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Eu achei incrível, assim como no cinema novo, né, que tem o Terra, que a gente falou sobre Terra em Transe, que continua atual, o Bandido da Luz Vermelha continua atual. Mesmo sendo um filme de 68, continua sendo um filme muito atual mesmo. Algumas partes me deixaram confuso, mas não de história, porque o personagem estava de costas e o áudio saía, eu falava, bem, será que é narração ou será que é o personagem que tá falando? Mas quando virava era o personagem que tava falando. Falei, eu tive essa confusão quando eu assistia, porque algumas cenas o personagem tava de costas e parecia que entrava outra voz. Mas na verdade era a voz do personagem mesmo. Aí quando ele virava eu falava, eu pensava que era narração. E eu vi remasterizado também, né, no próprio YouTube. Eu achei a trama bem legal. E ele não era só bandido da Luz Vermelha, né? Era bandido da capa preta, era bandido... Incrível. As Forças Armadas rebeldes chamam voluntários para a rebeldia total, responsabilizando-se pelos atos de terrorismo em sinal de vingança em virtude do assassinato de Miss Rainha do Lar pela famigerada organização extremista A Mão Negra. Eu gosto muito de várias coisas desse filme. Mas uma coisa isso que você chamou atenção, né, é a intertextualidade, né? É uma mistura de gêneros nesse filme que é uma loucura. Você tem esse filme no ar, você tem um lance de filme B, você tem uma hora que ele vai ver o western, que ele comenta que ele viu um western. Isso naquele bang-bang italiano, gringo. O cara era grosso pra burro, batia nas mulheres, cuspia, matava todo mundo. O público, em vez de reagir, não, achava o máximo. Daí então eu vi, o negócio é ser grosso. Aí tem ficção científica. Os estranhos objetos em forma de bolas luminosas continuam polarizando a atenção de todo o Brasil, sobrevoando os mais longínquos recantos. Né, tem chanchada, tem tudo nesse filme, né? É uma experiência bem aglutinadora, por assim dizer. E que ele só não trabalha bem, pra mim, a ficção científica. Mas o restante, pra mim, aquele final é chanchada pura. Né? Era pra ser uma coisa mais no ar, né? Não vou falar muito, porque senão é um spoiler muito grande. Tanto que ele, como mencionei antes, é o Bandido da Luz Vermelha dele, a história dele, né? O bandido existiu, né? De fato, né? Que ele morreu em 98 somente, mas o filme tem a história do Bandido da Luz Vermelha do diretor, né, que é o próprio roteirista, e isso ajuda muito a ele, porque ele pode ter o caminho que ele quiser de história, né, que ele faz de história ali. Eu achei bem bacana, e também tem uma cena que me chamou muita atenção, que foi a cena do cigarro. Né? Eu tenho que parar de fumar, porque o médico falou, eu paro de fumar, eu morro. Mas eu não consigo, tá acendendo cigarro, tá com cigarro na boca. Mas por que você não fuma cigarro americano? Cigarro americano dá câncer. Cara, detetive, você é o melhor personagem, entenda isso. Eu assisti Cabeção, o nome dele. Dentro de 48 horas, no máximo, o criminoso deverá estar preso. Garante o investigador Sade. Cabeção para os íntimos. Eu falei, você é o melhor personagem, entenda isso. Pra mim, o Bandido da Luz Vermelha tá bem, mas você é o melhor personagem, é o melhor construído. Né? Eu achei bem bacana. A montagem desse filme também é uma coisa excepcional, né? Esses cortes, o uso da música, o uso da trilha sonora, o uso das falas, né, dos narradores em off, eu acho que são muito bacanas. E isso é uma das características do cinema marginal que eu mais gosto. E isso tem muito no filme que eu falei mais cedo, né, no Viagem ao Fim do Mundo. Gostei muito do filme, foi uma escolha certeira, né, tipo assim, porque você tá me mostrando, junto com as aulas do Marcelo, um cinema que eu desconhecia, cinema correr atrás dele, né. Esse filme que você mencionou, eu já coloquei na minha lista para assistir. Sabe, eu vou atrás do Glauber Rocha, porque eu gostei muito de Terra em Transe. Então, são coisas que ficam despertando em mim, né, um jeito, um olhar diferente ao cinema, que muita gente poderia ter, né, eu acho, assim, despertar pro cinema brasileiro. Porque o cinema brasileiro tem tantas joias escondidas que são desconhecidas pelo público. Até para quem tem acesso a YouTube, tem várias obras no YouTube completas, remasterizadas. Não precisa nem ser antigas, novas também.
tem. Abril Despedaçado, Amarelo Manga, tá tudo disponível no YouTube, né? Pra quem quiser assistir. Já tem que ter um pouco de estômago pra assistir. Mas assista. Eu acho que as aulas do Marcelo foram maravilhosas nesse sentido, quer dizer, em vários sentidos, mas nesse sentido foram muito legais, porque eu era uma negação em cinema brasileiro. Cinema novo, eu só tinha visto o Macunaíma e o Vidas Secas, só. Cinema marginal não conhecia, Chanchada também não. Conhecia algumas coisas dos Trapalhões, quando eu vi quando eu era criança. E os filmes mais famosos da retomada, só. Não conhecia muito o cinema brasileiro. E esse curso me abriu muito os horizontes. Mesma coisa comigo. Eu conhecia Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, Os Normais, que eu sou apaixonado pela Fernanda Torres. Assim, pelos jeitos tipos que ela cria, né? Mulher Invisível, Saneamento Básico, as coisas mais recentes. Mas eu preciso conhecer as coisas mais antigas, né? E o curso me trouxe esse olhar. Me trouxe esse horizonte. Nenhum desses movimentos eu conhecia, eu não tinha estudado o cinema brasileiro em si. Eu tinha estudado o cinema europeu, tinha estudado o cinema americano, pencas, né, com livros, mas cinema brasileiro não tinha interesse. E esse interesse surgiu a partir do curso, né? E ainda mais a partir desse especial, desse podcast que tá maravilhoso. Eu também tô adorando fazer. Vamos falar agora então de streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Rodrigo, diga pra mim, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de indicar pra gente? Eu vou indicar um filme pra quem gosta de comédia teen. Eu gosto de algumas comédias teens, né? Tipo Meninos Malvados, por aí vai. Mas tem um filme na Netflix que é uma comédia teen, mas não é comédia, né? É mais um dramazinho teen que é quase 18. Com a Hailey Steinfeld, aquela menina que foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante por Bravura Indômita. O filme é bom demais. Tem uma trilha sonora que é incrível, anos 80, que é apaixonante, mesmo o filme sendo... Hoje ela diz que é uma menina jovem, de 17 anos, que tem uma mente de quase 40, 50 anos, porque ela gosta de músicas antigas, filmes antigos. Então o filme, ele é todo nisso. E é um filme, uma pequena joia, que merece ser assistida. Quase 18. O Woody Harrelson tá ótimo nesse filme. Tá muito bem, tá muito bem. Ele é incrível, ele é incrível. Eu gosto muito dele também. Mas, olha, a gente perguntou lá na página sobre quais filmes do cinema novo o pessoal mais gostava, e aí eu gostaria de ler aqui as respostas. O Matheus Freire falou Pagador de Promessas, de 1962. Você assistiu? Ainda não. Eu sou uma negação, como eu disse. Eu tô conhecendo, vou começar a assistir agora. Mas já tá na minha lista, Pagador de Promessas. O único filme brasileiro que ganhou Palma de Ouro. O único filme brasileiro que ganhou Palma de Ouro. E esse filme todo de uma celeuma, porque o Glauber não considerava um cinema novo. Existia aquela birra do pessoal do cinema novo, principalmente porque era Anselmo Duarte, que sempre fez galã nas chanchadas. E aí como é que podia ele fazer um filme e considerar esse filme como cinema novo? E aí esse filme é o único que ganha Cannes. O único filme brasileiro que ganhou Cannes. E aí, quando o Truffaut vai entregar o prêmio, fala que é importante valorizar esses novos cinemas que estão surgindo no mundo. Aí sim que Glauber ficou bravo da vida, porque além de o filme ter sido feito por um galã das chanchadas, o filme ganha Palma de Ouro e o Truffaut ainda usa o nome do movimento que o Glauber tinha criado. Então tinha problema. É cinema novo? Não é cinema novo? O Marcelo Miller responde que sim, ele apresenta nas aulas, né, por que esse filme poderia ser considerado cinema novo. Porque mal ou bem foi um filme que deu uma projeção muito boa, muito bacana para o cinema brasileiro. O Lean Santos e o Thales Ramos. O Thales foi quem apresentou comigo o episódio do Páprica e do Castelo no Céu. O Matheus foi quem fez comigo o episódio do Jarmusch, e a gente vai ter algumas surpresas para vocês no futuro, bem próximo. Vamos torcer para que tudo dê certo, mas bem próximo vocês vão ouvir ele de novo. Tanto o Thales quanto o Lean, eles consideram o favorito deles, o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é realmente um clássico, né, muito importante. E, por fim, a Thaís Vieira, ela coloca o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro,
que é bem bacana também, é meio que uma espécie de continuação do Deus e o Diabo, com uma estética bem diferente, mas você tem o Maurício do Vale fazendo o mesmo personagem que ele tinha feito lá no Deus e o Diabo. E ela também apresenta um que é um pré-cinema novo, né? Talvez o primeirão, que é A Grande Feira, de 1961. E ela escreveu no Twitter, eu vou até linkar a thread dela, que ela fez um estudo sobre o Roberto Pires, e especificamente o Grande Feira. E é realmente um filme maravilhoso. Eu fui assistir nesse sábado e gostei demais, assim. Eu até me pergunto, eu ainda não li, eu baixei alguns artigos sobre isso, porque aparentemente realmente tem a conexão, que nesses filmes do ciclo baiano, né, A Grande Feira, Bahia de Todos os Santos, Barravento, esses filmes têm muitas conexões com o neorrealismo italiano, principalmente, né? Você vê várias características do movimento do neorrealismo italiano lá nesses filmes do ciclo baiano, em especial A Grande Feira. A Grande Feira é do Roberto Pires, participa do filme, né, o Geraldo Del Rey, a Helena Inês, o Antônio Pitanga, estão todos maravilhosos, mas quem rouba a cena tá sensacional é a Luísa Maranhão. Então é um filme muito bacana para se ver. Agradeço demais a Thaís pela recomendação. Então, ô Rodrigo, como é que tá lá no Instagram? O Instagram tá fluindo, né? Eu fiz umas postagens ao mês do orgulho LGBT, que ia mais, né? Dando dicas de filmes. Então, quem não conseguiu ver nos stories as dicas, eu deixei em destaques, né? As dicas de filmes incríveis para comemorar o mês do orgulho LGBTQIA+. E tô planejando outras coisas para a semana. E vem cá, qual é o mesmo? Rodrigo Damasceno e o Metido a Crítico, é isso? Isso. @Rodrigo Damasceno e @Metido a Crítico, o T com TH, né? Metido com TH, a Crítico. Então, olha, não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página lá no Facebook. Não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Atenção, fechando mais um podcast Ponto Cego. Eu sou o Rodrigo aqui da Estrada do Guiringué. E você que tá aí do outro lado, quem é? Sou o Thiago Miranda, aqui da Rua Pareto. Fechando mais um podcast Ponto Cego. O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar!